ainda não se deu a si mesmo o direito de repousar. Empreende a esta hora o trabalho gigantesco de resumir os 10 volumes da história do Brasil para oferecer à pátria, na fulgente data do centenário, obra mais leve, mas não menos séria, e em que fiquem estudados também esses últimos 20 anos da nossa vida republicana, né? Então está aí falando um pouco do empenho, né, do Rocha Pombo, mas de como que ele não era reconhecido e valorizado. Devido às dificuldades financeiras do autor e do editor, né, daquela História do Brasil, o livro do História do Brasil do Centenário da Independência foi uma edição mais barata, conforme eu já disse aqui. Entretanto, o Rocha Pombo conseguiu dar publicidade a outros produtos importantes que, de certa maneira, o colocaram no mapa das celebrações. Então, além da História do Brasil, né, 1922, ele publicou como autor Notas de Viagem em 18 e História do Rio Grande do Norte em 22. Então, né, em curto espaço de tempo, ele publicou 3 obras, né, não é algo realmente aí admirável. Rocha Pombo conquistou, então, certo reconhecimento, né, apesar de toda a dificuldade financeira, pois suas obras foram consideradas referências para a escrita de artigos publicados em jornais e também para artistas. O escultor norte-americano Charles Kik, por exemplo, guiou-se nos estudos históricos pelos trabalhos de Rocha Pombo e Van Hagen. Isso é interessante. A obra de Rocha Pombo também foi citada pelo escultor tchecoslovaco André Tolorov, como sendo uma de suas referências historiográficas para o concurso do qual participou para a seleção do monumento comemorativo do centenário da independência promovido lá no estado de São Paulo. Abre aspas. Além da obra do senhor Rocha Pombo, tenho lido a geografia da infância do Dr. Lacerda e as efemérides do Jornal do Brasil. Então, essa é uma questão interessante, né? Como que o Rocha Pombo era utilizado, né, por pessoas que não conheciam, né, a história do Brasil, principalmente por estrangeiros, né, como ele foi considerado uma referência, né, e os livros dele foram consultados, né, por diferentes autores em diferentes áreas, né, isso é interessante. Então, para eu não esgotar aqui o tempo, considerações finais, é possível afirmar que as comemorações do centenário da independência ajudaram a promover as obras de Rocha Pombo. Apesar das dificuldades encontradas para publicar uma luxuosa edição da História do Brasil, o centenário colocou Rocha Pombo em evidência. Livros como Notas de Viagem, Norte do Brasil e outros, especificamente sobre os estados, possibilitaram um debate sobre a necessidade de reconhecer a importância do dito Norte do Brasil na escrita da história do país, para além do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, né, eixo que mereceu muita atenção aí nas obras públicas e tudo mais, né, como vocês puderam ver. As comemorações em torno do centenário da independência do Brasil também foram bastante favoráveis para a consagração de Rocha Pombo, pois as obras do referido autor ganharam mais destaque e visibilidade, incluindo os leitores dos estados do norte, como também artistas e intelectuais estrangeiros. Ao conferir destaque aos estados do norte na escrita de seus livros de história, as obras de Rocha Pombo passaram a figurar como referências fundamentais para pensar, né, pensar e interpretar o Brasil no centenário. Então, acho que no final das contas, por um caminho um pouco inusitado do que, né, em relação ao que ele esperava, ele conseguiu, sim, algum reconhecimento, né? E é isso, obrigada. Acho que eu vou parar aqui de compartilhar. Então, Carlos, eu concluí, vou silenciar o meu microfone, tá bom? Muito obrigado, professora Alexandra. O trabalho do Rocha Pombo. E agora eu passo a palavra ao Andrés, que vai apresentar sobre civilizar, educar e instruir no processo de emancipação da América Central. Andrés, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver uma coisa. Opa. Deixa eu ver. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, dá para ver, Andrés. Legal. Eu quero agradecer novamente, né, e fazer meus os agradecimentos da professora Alexandra, né, e adicionar um pouco ali,
vou destacar, né, a presença especial da minha família, que está ali assistindo a gente nessa apresentação, né. Enfim, essa apresentação que eu vou fazer agora, eu vou dividir em 4 partes. Vou falar um pouco sobre as condições da pesquisa, né, para o trabalho, né, falar um pouquinho das fontes, e do método de pesquisa que utilizei. Afinal, vou falar sobre o problema que estão sendo tratados, né. Eu vou pedir um pouco desculpa, né, para todos aqui presentes, em caso ouvirem assim barulho, assim, conversações assim alternas, né, nessa apresentação. Acho que está aqui na sala porque por a questão da conectividade da internet, aqui frequenta muitas pessoas também, né. Enfim, fora desses comerciais, né, eu vou iniciar a minha apresentação, né, que eu intitulei como Civilizar, Educar e Instruir no Processo da Emancipação da América Central. Como subtítulo, eu coloquei a questão da liberdade e o princípio de moderação das comemorações de independência em 15 de setembro de 1821. Eu peço novamente uma licença, porque eu vou fazer uma leitura do meu trabalho, né, do parte desse trabalho, né, para tentar cumprir com o tempo especificado para essa apresentação. Então, quando aceitei o convite para participar do projeto Bicentenário há 2 anos, eu já vinha trabalhando com alguns documentos que circularam entre os anos 1820 e 1822, o que se denominava naquela época como a Capitania Geral da Guatemala. Nesse período, há uma data em específico que teve um grande destaque e que até hoje, pelo menos em Honduras, é lembrada e comemorada pelas instituições do Estado, principalmente as educativas. Essa data é o 15 de setembro de 1821, o dia em que, na Capitania Geral de Guatemala, foi assinada uma ata na qual declarava independentes da coroa espanhola as províncias da Cidade Real de Chiapas, Guatemala, Comayagua, San Salvador, Nicarágua e Costa Rica. No entanto, os encontros semanais com o Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação do PROPEG me ajudaram a olhar essa data com outro viés, além da singularidade que ela representa, e pensar em um processo de emancipação, colocando essa data ao lado de outros acontecimentos, como os levantamentos, os primeiros levantamentos, né, de 1811, 1812 e 1814, o estabelecimento da Lei da Liberdade de Imprensa, ou Livre Imprensa, em 1820, a assinatura da Ata de Independência, em 1821, a anexação das províncias da América Central ao Império Mexicano, de Agostinho Iturbide, em 1822, e a segunda independência com as Províncias Unidas da América Central, em 1823, e sua Constituição como República Federativa em 1824, além da sua dissolução em 17 de abril de 1839 e as posteriores tentativas de reunificação nos finais do século XIX. Diante desse panorama, eu decidi focar no período de 1820 e 1822 por 2 razões. A primeira, pela grande quantidade de estudos relativos a essa época, o que me permitiria ampliar a possibilidade de consulta para elaborar esse trabalho. A segunda, para tentar entender o porquê essa data e não outra foi tão relevante para se manter como uma comemoração ao longo de 200 anos. Nesse sentido, durante a pesquisa, me deparei com 2 impressos que circularam entre 1820 e 1822, que foram reeditados pelo Ministério de Educação da Guatemala. No caso, o Editor Constitucional, publicado em 1954, e El Amigo de la Patria, publicado em 1969. Ambos periódicos como edições comemorativas. O primeiro relativo ao centenário do falecimento do seu editor, Pedro M. Molina, e o segundo como uma pré-comemoração do 6º centenário da independência da América Central. Os dados da época mostram, por exemplo, que o editor constitucional iniciou sua circulação em 24 de julho de 1820 e deixou de circular em maio de 1821, ressurgindo no segundo semestre desse ano com outro nome, El Genio de la Libertad.
encerrando sua circulação em dezembro de 1820. A estrutura interna do periódico se dividia em 3 seções, que variavam de número a número: papéis públicos, instrução pública e variedades. Seu editor, Pedro de Molina, era um médico, jornalista e político que nasceu na cidade de Guatemala em 29 de abril de 1770 e faleceu em 21 de setembro de 1854. Seu registro como jornalista estabelece que ele fundou, além do editor constitucional e o Gênio da Liberdade, um outro jornal em 1848, que se denominava como El Álbum Republicano. Por outro lado, El Amigo de la Pátria, seu primeiro número apareceu 4 meses depois de El Editor Constitucional, em 16 de novembro, e sua circulação se estendeu até início de 1822. A estrutura desse impresso compreendia 5 seções que também variavam de número a número: ciências, governo, agricultura, indústria e comércio. Seu editor, José Cecílio del Valle, ele nasceu em Choluteca, Honduras, em 1777, e se radicou na Guatemala a partir de 1789. A historiografia analisa a vida de Valle como político, como funcionário e como intelectual. Mas, no entanto, parece que existia uma outra perspectiva que perpassa e possivelmente interliga todas essas vidas: o Valle jornalista. O programa permanente do bicentenário da Universidade de São Carlos, faculdade na qual se formou Valle, assim como Molina, realizou um estudo em 2015, no qual é demonstrada uma cronologia, onde é possível evidenciar o seu engajamento com a imprensa. Por exemplo, em 1806, o Valle foi censor da Gaceta de Guatemala, jornal oficial da Capitania Geral de Guatemala. Em 1815, ele editou o mesmo impresso sob a subvenção, desta vez, da Sociedade Econômica de Amigos da Guatemala. Em 1820, aparece como redator do Amigo de la Pátria e, em 1825, fundou um outro impresso, denominado como El Redator General. Ambos os periódicos, ou seja, El Editor Constitucional e El Amigo de la Pátria, circularam de forma semanal e estabeleceram debates a respeito das posições políticas da época. Por um lado, o Editor Constitucional se apresentava como um periódico de porte liberal, do grupo denominado Los Cacos, parte da élite que criticava o governo colonial da época e que se articulava com as ideias dos liberais espanhóis. Por outro lado, El Amigo de la Pátria, alguns historiadores o localizam pelo lado da elite denominada como realistas, ou servis, como apelido, né? Que estavam a favor dos governos locais e do rei Fernando VII. O único ponto em que os dois jornais coincidiam era no respeito à Constituição de Cádiz, a Constituição Espanhola de Cádiz, de 1812, que foi restituída em 1820. Ao revisar as publicações de ambos periódicos, a tensão entre eles aparece em diferentes tonalidades e graus, tanto que o Editor Constitucional se apresenta como um aparente lugar de disputa da opinião pública. Pedro de Molina não era o único redator do periódico. Outros personagens, como Mondúfar e Aicena, ajudavam na redação e recepção dos escritos e publicavam, às vezes, com seus pseudônimos para tratar de temas sobre a independência radical, confrontadas com as ideias de uma liberdade moderada, liberdade civil, entre outros. Pelo lado do Amigo de la Pátria, José Cecílio del Valle se atribuía as autorias da maioria das publicações, na qual fazia circular suas ideias sobre uma espécie de projeto político de governo. Sua postura era a favor de uma independência gradativa, moderada ou evolutiva, como mencionava Ramon Rosa. Uma independência ilustrada, na qual o sábio seria a figura central dos governos, homem de consulta que apresenta soluções ou o caminho a seguir para a sociedade. Enfim, diante disto, eu decidi tomar como base a série de publicações, assim como a série de enunciados ou de palavras para observar quais eram as ocorrências de cada um dos periódicos, para articular com o projeto bicentenário.
As primeiras palavras que eu procurei foram ilustrar, instruir, civilizar e educar, tomando em conta todas as suas derivações. Eu esperava muitas ocorrências com as palavras instruir, civilizar e educar, mas me equivoquei. Elas apareceram com pouca frequência, 148, 47 e 68, respectivamente, tendo um maior destaque a palavra ilustrar, junto com as suas derivações. Esta aparecia no topo, né? Com um total de 224 ocorrências, sendo que a maior parte delas procedia de El Amigo de la Pátria, com 146. No entanto, durante essa procura, tinha uma palavra que aparecia constantemente durante a leitura e que acompanhava, a maioria das vezes, a contagem das ocorrências. Estou me referindo à palavra liberdade. E só para matar um pouco a curiosidade, né, decidi fazer a contagem dessa palavra, seus derivados, resultando um total de 545 ocorrências. A maioria dele, editor constitucional, com 359, e El Amigo da Pátria com 186. Nesse sentido, para introduzir a minha fala sobre uma forma específica de uma instrução pela imprensa durante o processo de emancipação da América Central, decidi partir dos dados das ocorrências, tomar essa palavra liberdade e me perguntar e fazer as seguintes perguntas. Como que essa liberdade opera nos impressos? Como que ela possibilita fazer em termos de análise? O que ela possibilita fazer em termos de análise? Quais são os caminhos que ela abre? Quais são os caminhos que ela barra? E a que ela está servindo? Para abordar essas questões, partir da seguinte hipótese. Em uma primeira olhada, o tratamento da liberdade nos impressos se apresenta como uma espécie de fronteira ou um limite que parece apagar as rivalidades e os confrontos que parte da historiografia toma como ponto de partida para falar de independência. Essa liberdade, limite ou fronteira não é uma qualquer liberdade. Ela é específica e constantemente referenciada nos impressos. Estou me referindo à liberdade moderada. Portanto, parece que o objetivo de ambos os impressos que se concentrava na ideia de ilustrar, instruir, civilizar e educar a seus subscritores enquanto essa liberdade moderada. Então, como que ela aparece nos impressos? No editor constitucional, ela aparece por meio de uma série de referências, né? Das quais aponto 3 iniciais. A primeira se articula a lei da livre imprensa, o seu uso moderado, assim como seus efeitos e consequências. A segunda é a veiculação da ideia de uma liberdade civil adequada para formar cidadãos úteis para a sociedade, neste caso, índios e ladinos, em contraposição a uma liberdade natural, ilimitada e inadequada para os projetos civilizatórios e emancipatórios. Por último, o debate sobre o livre comércio em contraste com a pirataria. O impresso de Pedro Molina é apresentado para alguns historiadores como um periódico que representa uma revolução, mas essa aparente revolução, visível na defesa da liberdade política, parece que é barrada em parte pela veiculação dessa ideia de liberdade moderada. O desejo de uma independência se inscreve na operação de moderar a liberdade natural bajo o pacto da sociedade, citando um dos textos de Molina, né, do editor constitucional. Os pseudônimos utilizados pelos autores oferecem esse espaço para pensar a referida moderação. Entre eles temos, por exemplo, Liberato Cauto, El Sorcasta, e que aparecem no aparente campo de disputa do impresso para fazer prevalecer o princípio de moderação no tema da liberdade natural. Pelo lado de El Amigo da Pátria, a liberdade moderada se apresenta por meio de alegorias, metáforas ou exemplos. O sábio, para o caso, é a figura por excelência que Vaz divulga no impresso. O ponto intermediário ou de referência para os governadores, para os trabalhadores, para os administradores, para comerciantes, entre outros. E que indica o caminho a seguir, as maneiras de ensinar tal ou qual arte, produtor do conhecimento, ou seja, uma espécie de moderador de uma sociedade em constante procura da sua felicidade. No entanto, é nosso exemplo que a liberdade moderada cobra um grande destaque, uma grande referência, no contraste principalmente entre a independência de Nápoles e Portugal, tomando esta última como exemplo de uma liberdade moderada. Afinal, parece que El Amigo da Pátria conforma uma série de publicações com uma primeira olhada
que, com uma primeira olhada, refletem a intenção de um determinado projeto político de base. A moderação é o que prevalece. Porém, após a independência, seu tom muda, tornando-se um discurso em defesa da soberania do território das províncias da América Central e da América, inclusive. Diante disso, eu gostaria de retomar essa data do 15 de setembro de 1821, especificamente o documento que foi datado, né, nesse dia, a Ata de Independência. Me parece que ela é a máxima expressão dos interesses relativos a essa liberdade moderada, que as elites tentavam divulgar nos impressos e que é possível visibilizar em dois sentidos nesse documento. O primeiro, na junção dos dois personagens, Valle e Molina, o primeiro como redator da Ata da Independência e o segundo como que esteve presente no dia da assinatura dessa ata. O segundo sentido refere ao conteúdo da ata. A liberdade moderada que opera nos impressos se desdobra nos seus incisos 10, 11, 12 e 16, os quais tentarei parafrasear para tentar ver como que essa questão da liberdade se articula com um determinado princípio de moderação que se distende ao longo dos 200 anos em forma de comemoração. Inicio com o inciso 10. Então, no inciso 10, se menciona que se assina uma liberdade da província da Capitania Geral da Guatemala, mas é preciso se moderar para conservar a religião católica pura e inalterável, respeitando e protegendo suas pessoas e propriedades. O 11, se assina essa liberdade das províncias da Capitania Geral da Guatemala, mas é preciso se moderar, avisando a comunidade religiosa para cooperar com a paz e o sossego do povo durante a transição, exortando a fraternidade e a concórdia no sentido geral da independência, sufocando as paixões individuais que dividem os ânimos e produzem funestas consequências. O 12, se assina essa liberdade da província da Capitania Geral da Guatemala, mas é preciso se moderar também, para que os ajuntamentos não tomem as medidas ativas para conservar a ordem e a tranquilidade da capital e dos seus povoados imediatos. O 16, bom, contudo, né? Segundo o inciso 16, com essa liberdade moderada, é necessário proclamar a feliz independência, perpetuando na memória dos próximos séculos, em uma medalha, a data do 15 de setembro de 1821. Nos próximos anos, até os nossos dias, essa representação simbólica se transfigurou em comemorações, com diferentes vieses, tornando comum um determinado princípio de moderação. Tomo o caso de Honduras como exemplo. Após os 50 anos de independência, no início do século XX, foram emitidas umas disposições do inspetor de instrução primária de Comayagua para comemorar o 15 de setembro como Dia da Independência. Nelas, se pretendia que as aulas das escolas elementares de ambos sexos, de instrução primária, fossem interrompidas para realizar uma grande sessão em um local visível das capitais municipais do departamento de Comayagua. Nesse dia, os alunos seriam submetidos a um exame sobre a história pátria, recitações, saudações à bandeira, cantos patrióticos, assim como leituras articuladas com os fatos do 15 de setembro de 1821, a apresentação de trabalhos de bordado e de escritos. O uniforme habitual não seria exigido, pois a maior simpleza deveria caracterizar a essa festa e apenas uma insígnia com as cores da bandeira nacional poderiam pendurar no peito dos alunos. Nesse dia, né, as autoridades civis e militares e o público em geral seriam os convidados para presenciar tais atos. Logo, em 1921, aproveitando a comemoração do centenário da pátria, houve um movimento de mestres intelectuais que conseguiram fazer o Congresso decretar o Dia do Mestre em 17 de setembro de 1921, para valorizar ou enaltecer os trabalhos dos apóstolos do ensino. Logo, como a sexto centenário, entre 1940 e 1946, período da ditadura general de Buscaria Sandino, os denominados desfiles pátrios, aparecem nos denominados desfiles pátrios, nos quais todas as instituições educativas
se preparavam com meses de antecedência para demonstrar a máxima expressão cultural do civismo e fervor pátrio, por meio de uma passeata que iniciava na Calle Real de Comayagua para seguir até a Praça Central de Francisco Morazán, de Tegucigalpa, e render as honras ao herói de Centro-América. Depois, os alunos e mestres, de forma disciplinada, se dirigiriam à Catedral Metropolitana para agradecer a Deus, e assim o pelotão seguiria rumo à Casa Presidencial para receber as saudações do ditador e esperar um discurso que nunca foi pronunciado. Por fim, próximo ao bicentenário, nos encontramos novamente com os desfiles pátrios, já com uma maior complexidade de organização. Um carnaval militar, constituído por alunos distribuídos em diferentes funções. Uma delas são as bandas de guerra, cuja procissão geralmente finaliza no Estádio Nacional de Tegucigalpa, no qual mestres e alunos esperam um sorriso atento de aprovação por parte das autoridades, entre elas militares. No fundo, compartilhando o cenário amplo da festividade, se levanta um outro desfile alternativo de cidadãos, a maioria mestres, descontentes com as formas de governar, aparecem nas ruas se manifestando, expressando seu desconforto e questionando o governo, evidenciando a violação dos seus direitos desde 2009, ano do golpe de Estado, esperando já não um sorriso das autoridades, mas sim respostas e soluções. No entanto, as respostas e soluções, as respostas vêm de uma outra forma, e aqui cito o que aparece na ata de independência, né? Ou das medidas ativas das autoridades para conservar a ordem e a tranquilidade das comemorações. Em sentido amplo, a ideia da liberdade e o princípio da demoração que se desdobra, né? Parece que tem suas reverberações na máquina de instruir, civilizar e educar o povo no contínuo processo da emancipação da América Central. O ponto de partida que tomei, ou seja, os impressos, demonstram a preocupação de instruir os cidadãos sobre essa liberdade que emerge junto com a assinatura da Ata de Independência de 15 de setembro de 1821, cujas disposições se desdobram em comemorações vigiladas pelas autoridades em Honduras ao longo dos 200 anos, deixando apenas registro do patriotismo ou civismo dos mestres e dos alunos, sufocando as contrariedades para manter o princípio de moderação. O que responde, em parte, uma das primeiras perguntas que formulei no início. Por que tornou-se 15 de setembro de 1821 uma data privilegiada de comemoração de independência? Por que não foi outra? Assim como a desanexação do Império Espanhol, a conformação da Federação da América Central ou sua dissolução? Será pela violência que contorna essas datas? Ou, pelo contrário, será porque o título de primeira independência é possível ocultar ou esconder os efeitos de mecanismos violentos pouco visíveis nas imaculadas comemorações de independência? Perguntas que merecem respostas complexas. No entanto, o que percebi desse percurso com as comemorações de independência, pelo menos em Honduras, é que a liberdade parece ser apenas um enfeite, uma espécie de placebo, na qual alunos e mestres são convidados a romper com o seu cotidiano escolar, trocando o uniforme diário por roupas simples ou por fantasias, as aulas por ensaios ou por uma passeada. E no limite dessa aparente liberdade, nos encontramos com o princípio de moderação imposto por uma série de disposições, regras de comportamento, condutas e disciplinas dos corpos para que mestres e alunos comemorem de uma forma adequada o Dia da Independência. O Carnaval Militar culmina com uma reverência, sinal de respeito às autoridades, sinal de um trabalho bem feito para os mestres. Por outro lado, a liberdade, fora desse princípio de moderação imposto pelas autoridades, parece que tem suas próprias consequências: o esquecimento e a repressão. Muito obrigado. Obrigado, Andrés. Muito obrigado, Andrés. De nada, Anitta. Bom, gente, os dois palestrantes já fizeram, a gente vai fazer uma primeira rodada de perguntas que chegaram pelo chat, e eu gostaria de saber se a professora Alexandra e o professor Andrés estão me ouvindo. Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo.
Como dizem as boas normas, vamos começar pelas moças. Então, professora Alexandra, eu vou te passar um conjunto de perguntas, e se não ficar claro, eu peço que você me interrompa, tá bom? Chegou uma pergunta aqui do Jalilson Rodrigues. Boa tarde, professora Alexandra. Podemos considerar Rocha Pombo, pela sua atividade de escritor, um mediador cultural daquela época? Uma outra pergunta do professor José Gondra. Ele diz que está com problema no áudio, não pode falar, tudo ok, dá os parabéns a vocês, e pede para comentar a narrativa concorrente à Rocha Pombo e as relações que essas narrativas podem vir a ter com a efeméride do centenário da independência política do Brasil. E uma terceira pergunta do Paulo Rogério. Interessante a busca de Rocha Pombo por fontes nos estados do Norte e Nordeste para a elaboração de livros sobre história do Brasil. Foi ele também autor de livros de História da América, em 1900, e História Universal Geral, em 1929. Aí ele pede, poderia, por favor, comentar um pouco mais sobre sua produção historiográfica e sua preocupação com o ensino de história? Se você quiser, professora, eu posso repetir. Entendeu? Para entender? Eu anotei aqui. Obrigada, Carlos. Não, Lélio. Então, Eu anotei os três. A primeira questão, né, se é possível considerar o Rocha Pombo um mediador cultural. Na tese eu trabalhei com a categoria intelectual, né, o Rocha Pombo como intelectual e com a ideia de rede de sociabilidade. Pensando um pouco aí as contribuições da Ângela de Castro Gomes e também da Patrícia Hansen, naquele livro Mediadores. Sim, né? Essa é uma das leituras, né? É um dos entendimentos dessa categoria intelectual, né? O intelectual ser um mediador. Em diferentes aspectos, o Rocha Pombo foi sim um mediador, né? Nesse trânsito aí pelas diferentes culturas e principalmente pensando essa questão de mediar, principalmente a partir, né? E aí pensando um pouco a questão de Paulo Rogério, do ensino de história. Então, ele tinha essa preocupação de certa forma, tornar a história do Brasil mais acessível, né? Principalmente para as camadas populares. E ele também se colocava nesse lugar, né, de alguém que vinha, né, das classes populares, alguém que não vinha de berço esplêndido, enfim. Então, ele se colocava dessa forma na narrativa dele. Então, sim, é possível pensar o Rocha Pombo como mediador cultural se a gente for, né, seguir aí principalmente as contribuições da Ângela de Castro Gomes, né, pensando aqui no caso de historiografia brasileira. A questão da narrativa concorrente, né, que o Gondra coloca, assim, o Rocha Pombo ele tinha, né, alguns rivais e algumas narrativas concorrentes. O próprio João Ribeiro era um que ia para um caminho um pouco diferente do Rocha Pombo, no que a gente vai chamar de historiografia didática, né? Eles tinham aí narrativas da pátria bem distintas. Eu acho que uma delas é essa questão mesmo do povo, né? Da formação identitária do povo brasileiro. E uma questão que para mim é muito interessante no Rocha Pombo, que eu estava pensando outro dia, é que o sujeito viaja para o norte do Brasil, né? E viaja para o Amazonas, para o Pará, e ele ignora, por exemplo, a presença indígena nesses lugares. Ele simplesmente silencia sobre esse aspecto. A visão que ele tem, por exemplo, dos povos indígenas é bastante negativa, né? Apesar dele valorizar essa ideia das três raças formadoras, o indígena fica numa posição tanto quanto de desvalorização mesmo na narrativa do Rocha Pombo. E um outro contraponto é como que ele vai pensar o africano, que aí sim ele vai construir uma visão tanto quanto até positiva, o que não quer dizer que não fosse racista, mas ele vai fazer vai enaltecer, né, justamente o africano como sendo aquele que carregou nos ombros e construiu a nação, e é possível até dizer que havia ali alguns elementos de uma ideia de reparação mesmo num dos livros do Rocha Pombo em relação aos povos africanos. Então, isso é uma coisa que não está tão presente nos outros, né, nos outros historiadores, vamos chamar de didáticos, que foi mais o que eu estudei. O historiador Renilson Rosa Ribeiro, professor na Universidade Federal de Mato Grosso, ele trabalhou principalmente, né, o Van Hagen como um intérprete, né, do Brasil também.
E certamente, né, as narrativas de Van Hagen, ou mesmo Capistrano, ou mesmo João Ribeiro, são distintas do Rocha Pombo. Mas nesse aspecto da questão racial, principalmente, infelizmente eu ainda vejo muito eco de todos esses sujeitos, mas em especial do Rocha Pombo, nessa negação dos conflitos, né? Principalmente dos conflitos raciais, e do silenciamento e tal, e considerar que hoje, no momento em que ele escrevia, né, em 17, 18, viviam todos como irmãos, ele vai chegar a dizer isso no livro dele. Um outro aspecto, Gondra, que realmente eu acho que é bem interessante no Rocha Pombo, é como ele chega muito perto do tempo presente. Isso, naquele momento, era algo que era considerado muito inovador, né, para a literatura didática, né, de chegar a pensar a república, né, principalmente quando a base desses historiadores é ali o positivismo, o evolucionismo e tudo mais, racismo científico, ele chegar à boca ali do próprio centenário, né, da independência, chegar perto ali, década de 20, na época era algo considerado muito ousado, né, enfim, principalmente nessa literatura didática. E aí a questão do Paulo, que eu gosto bastante, primeiro essa questão dos jornais, sim, Paulo já estava pensando, gente, como eu vou revisitar o Rocha Pombo de uma forma que seja interessante para mim. E aí os jornais serviram aí como um caminho interessante. Na época da tese eu cheguei a pesquisar na BN, na época não tinha ainda hemeroteca, a hemeroteca não estava tão bem servida, então eu tive que ir lá na biblioteca e pesquisar os próprios impressos na sua materialidade. Naquela época eu consegui alguma coisa, mas hoje foi bem mais interessante, porque com a ferramenta da hemeroteca eu jogo lá o nome Rocha Pombo e aparece de tudo. Então foi bem mais interessante, né, ver alguns detalhes que eu não tinha visto lá atrás. Né, como que a gente, quando revisita, né, o nosso próprio percurso, algumas coisas a gente ressignifica. Então, foi muito sobre essa questão do ensino, né? Sobre a produção historiográfica do Rocha Pombo no ensino. Acho que essa sua pergunta, Paulo, se relaciona um pouco com a primeira, do Rocha Pombo como mediador cultural e como, né, como que as obras dele, principalmente as obras didáticas, né, que foram muito reeditadas, inclusive chegaram à década de 70, mas como eu digo, ainda vejo muito eco aí das obras do Rocha Pombo pelas ruas, se a gente for conversar aí né, enfim. Então, sim, esse foi o braço, né, não só do Rocha Pombo, mas das editoras que conseguiram sobreviver no mercado editorial no Brasil, a produção didática, né, investir na produção didática e investir na formação de um público consumidor e leitor também de coisas de história. E na sequência, né, do Rocha Pombo aí, que investiu em livros didáticos, a gente vai ter o próprio Viriato Correia, que vai investir numa outra frente, que foram os programas de rádio, enfim, mas sempre pensando nessa difusão, né, essa difusão e a questão mesmo da instrução do povo, né, a instrução das massas. E principalmente essa questão também, né, de considerar a realidade do Brasil, em que, tirando aí os centros urbanos, a taxa de analfabetismo era muito alta, né? Então, investir em livros também tinha esse outro aspecto aí de, né, combate também ao analfabetismo de boa parte da população, né? Claro que Rio de Janeiro tinha uma posição diferenciada, os centros urbanos também, até coloco isso na tese, por exemplo, Manaus foi ter uma universidade lá na década de 10, por exemplo, que é algo bem interessante. Enfim, então acho que essa questão mesmo do ensino de história, acho que era a bandeira maior dele, ele percebeu que por ali ele poderia sobreviver como autor, né? Acho que foi acabou sendo uma escolha que ele fez. Enfim, obrigada pelas 3 perguntas, foram bem interessantes. Eu vou aproveitar que o Vinícius Vieira mandou uma pergunta também, e é meio que gancho, acho que até respondeu já um pouquinho, que é gancho para o Paulo, ele até bota. Aproveitando os ganchos da pergunta do Paulo, gostaria de perguntar para a professora Alexandra quais os aspectos, sejam eles culturais, políticos, sociais, econômicos, etc., são enfatizados nas narrativas da história do Brasil produzidas pelo Rocha Pombo. Além disso, nessa obra publicada por ocasião do centenário da História da Educação, como é que ele aborda isso? Como é que foi tematizado isso? O centenário? Cortou? Vou repetir. Aproveitando o gancho das perguntas do Paulo, gostaria de perguntar para a professora Alexandra
quais aspectos culturais, políticos, sociais, econômicos, etc., são enfatizados nas narrativas da história do Brasil produzidas pelo Rocha Pombo. E, além disso, nessa obra publicada por ocasião do centenário, a história da educação é abordada? No mais, ele parabeniza a professora pela pesquisa. Sim, ótima pergunta. É que, assim, na apresentação aqui, claro que eu tirei algumas partes do texto para não ficar muito cansativo, né? Porque essa forma aqui virtual, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais sintético. Sim, ele vai tratar das escolas, em várias obras dele, principalmente nas notas de viagem, mas também nesse livro do Rio Grande do Norte, ele vai falar das instituições educativas, dos estabelecimentos de ensino, dos professores. Sim, é possível pensar, principalmente a história do Rio Grande do Norte, como uma fonte aí para pensar a história da educação. Essa é uma entradinha que eu acabei fazendo no texto, mas que eu não trouxe aqui eu não queria que ficasse muito pesado, mas sim, é possível. No Notas de Viagem, que foi o livro que ele publicou em 18, ele também vai dar muita atenção para esse aspecto, né? Para esse aspecto da expansão das escolas, dos grupos escolares, enfim. Então, é bem interessante isso. No próprio Notas de Viagem que ele vai falar dessa questão, né, que ele encontrou um aluno negro que já sabia latim e que como que é importante que pessoas negras estejam nos bancos, né, das escolas, dos bancos escolares. Então, sim, ele tinha esse olhar muito, muito cuidadoso, até porque ele era professor, essa era a identidade também, né, dele, a identidade que ele construía, né, que ele projetava. Então, um professor aí interessado nas questões relacionadas ao ensino, enfim, as instituições educativas, mas também correcionais, ele vai visitar presídios e tudo mais. Então, sim, é possível, tanto no Rio Grande do Norte, como também pensar aí elementos né, que a gente trabalha na história da educação. Sobre essa questão aí do que ele vai considerar, principalmente no História do Brasil, mas também nesses outros que eu já falei aqui, sim, é bem interessante quando ele trabalha aspectos culturais também. Ele vai trabalhar, a partir das imagens, a gente vai ter um pouco da questão da arquitetura, né, dessas cidades. Então, assim, comparando com outras obras do gênero, ele tinha aí algo um tanto quanto inovador para a época, né? Então, sim, ele nesse ponto é bem, bem interessante. E é isso, eu acredito que essa maneira de escrever a história, né, que era muito, muito, muito autoral no Rocha Pombo, foi o diferencial dele em relação aos outros, já que realmente ele não era lá esse grande pesquisador, né? Mas ele escrevia de uma forma muito palatável, né, algumas das obras e tal. E nesses últimos livros que eu analisei, a gente consegue ver muitas figuras, tabelas e mapas e tudo mais. Então ele considerava, né, importante provar, né, que ele tinha aí as fontes. Então nesse ponto ele realmente a produção do Rocha Pombo é bem bem interessante em relação aos outros, assim. Apesar de tudo que eu já falei aqui, né, racismo científico, evolucionismo, positivismo, tudo isso também vai estar lá. Mas considerando o tempo, né, em que ele vivia, colocando o sujeito no seu tempo, era algo aí que na época era considerado até inovador, né? Obrigado, professora. Agora a gente vai passar para as perguntas para o professor Andrei. Você me ouve, tá? Eu estou ouvindo. Então vamos lá, Andrei. Uma pergunta do João. Rodrigo, Oi? Rodrigo, é que está dando um pouco de interferência na hora que você vai falar, dando um certo ruído. Não sei se o Andrés vai escutar direitinho. Eu estou escutando um certo ruído. Tá tranquilo? Então deve ser aqui o meu. Valeu, obrigado. Está ouvindo, Andrés? Estou ouvindo bem, Lênin. Então vamos lá. Uma pergunta do João Alberto. Entendo que a independência da América Latina é inconclusa, pois as elites locais representam a continuidade do colonialismo. Estou pensando corretamente? É a pergunta. A segunda, do professor Gondra, se eu não me engano. Para Andrés, focalizou bem os aspectos normativos. Se tem material relativo às eventuais reações da população aos modelos instituídos no pós-independência nos diversos países da América Central.
Beleza. Eu vou responder primeiro a pergunta do João, né? João, eu acho que eu concordo contigo, né? Só que essa continuidade do colonialismo já não é no sentido da Espanha, né? Senão de outras nações que se consideravam como potências na época. Por exemplo, se vocês, no início, logo no início, quando apresentei essa cronologia da emancipação que eu mostrei para vocês, se vocês veem, por exemplo, a América Central assinou a ata de independência e no seguinte ano praticamente se anexou, fez sua anexação para o Império Espanhol, o Império Mexicano, inclusive. Na época, estava o Império Mexicano de Agustín Iturbide, que inclusive antes da independência, antes do 15 de setembro de 1921, ele já se tinha conquistado uma das províncias da América Central, que era Chiapas. Chiapas, no ato da independência, no ato da assinatura, já estava conquistada por Chiapas. E, depois da independência, a América Central foi anexada ao México. Então, vendo esse acontecimento, é possível ver assim como a maneira como esse elemento de colonialismo ele se mantém ainda no início da independência. E, por outro lado, já em resposta da pergunta do Gondra, então, professor, eu ainda não me encontrei com esse material. Eu ainda estou focado assim, basicamente em Honduras, né, tentando pensar, compreender como que esse sistema, como que esse modelo hondureño, como que esse modelo hondureño está constituído, né? E aí entrar depois com essas rupturas, né, para tentar compreender como que é essa mecânica. E assim, por uma via, esse não encontro com esses elementos, é pela falta de fonte, de falta de elementos que poderiam estar disponíveis na internet. E por outro lado, se a gente fala, por exemplo, desse material relativo a essas eventualidades das populações, eu acho que a gente pode encontrar mais na atualidade, né? Em que sentido? Por exemplo, eu agora que você fez essa pergunta, eu pensei em dois acontecimentos da América Central, agora na década de 2010, que é, por exemplo, a renúncia do presidente Otto Pérez Molina, em 2015, na Guatemala, né? Que foi produto de um processo alterno de uma instituição judiciária, né? Que o pessoal denomina lá como MACH, e que atrás dessa tinha um movimento social que estava fazendo uma pressão. Não saberia dizer se esse movimento social teve uma ingerência nessa decisão do presidente. No entanto, a articulação entre movimento social, o poder judiciário e os atores que quiseram levar ao presidente Otto Pérez Molina a renúncia, parecem que poderiam gerar um material para pensar essas reações, né, da população, né? Temos, por exemplo, Daniel Ortega, por exemplo, que tem se reelegido, né, ao longo de vários períodos na Nicarágua e que também tem suas reações. E todo esse acontecimento gera um material. E imagino que esse material poderia ser imprensa, né? A imprensa poderia gerar essa documentação para poder analisar como que acontecem esses movimentos sociais. E se a gente vai um pouquinho mais atrás, e vou retomar o caso de Honduras, por exemplo, como ver essas reações da população. Por exemplo, uma empresa que estou estudando é uma empresa oficial, e o compromisso da empresa oficial é falar tudo aquilo que é de bom de parte da oficialidade, né? Nesse caso, por exemplo, da direção de instrução primária. No entanto, a empresa apresenta alguns elementos, mesmo da parte oficial, que fazem ver essas reações dos mestres, por exemplo, e denunciando, por exemplo, algumas ações dos mestres em quanto ao não cumprimento das normativas que eles estão na disposição que eles estão colocando. Então, essas pequenas rupturas, mesmo sendo da parte oficial, faz pensar a maneira em como, se poderia falar, né, as autoridades estão olhando essa população que está reacionando. E dali procurar outras fontes, outros meios para poder pensar essas reações. Então, não sei se respondi essas perguntas, professor e João. Agradeço muito pelas perguntas, né?
Gente, a gente ainda tem alguns minutinhos sobrando. Saber se alguém gostaria de perguntar falando mesmo no vídeo. A gente tem 60 pessoas aí, de repente a pessoa não conseguiu escrever. Se alguém tem mais alguma pergunta para os nossos palestrantes, pode se manifestar, se quem quiser. Aquele silêncio ensurdecedor. Então, Andrés, professora Alexandra, eu agradeço aí essa parte das perguntas. Eu volto agora para o Carlos. Vou agradecer, Sandra, o professor Andrés, né? E agradecer, né, a todos os participantes, quem acompanhou a gente até agora. E lembrar que o dia 20, né, será a 12ª sessão, no caso a última, né, do colóquio. Temos aí a professora Paula Leonardi, o professor Marco Aurélio Correia Martins, e a Câmara, tá, com a mediação do Rodrigo, que fez né, as perguntas que passou para os nossos palestrantes. Gostaria de agradecer muitíssimo. Muito obrigado, Andrés. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos e a todas.